No programa de hoje eu vou conversar com o professor Mário Abel Bressan sobre o lançamento do livro Memória Teleafetiva. O Cidadania está no ar. Olá, desde já quero agradecer a sua audiência, a sua companhia em mais um programa Cidadania. Hoje eu recebo aqui no estúdio do programa o professor Mário. Professor, muito obrigado pela participação aqui no programa. O professor que também já foi coordenador do curso de Comunicação Social da Unisul. Hoje faz parte do mestrado, né, professor? Isso, hoje eu estou lá continuo dando aula no curso de Publicidade e Jornalismo. E aí sou professor alocado no stricto sensu, no mestrado, doutorado, Ciência da Linguagem. Professor, antes da gente falar sobre esse livro, né, o lançamento da Memória Teleafetiva, já escreveu outro livro, né? Foi, Quando eu terminei a dissertação em 2010, aí logo em seguida eu consegui publicar ela também, editando, tirando algumas partes, né, selecionando alguns trechos, e aonde eu intitulei com... o título dele foi Semiótica do Crime, que eu trabalhei semiótica da narrativa naquele estudo, né? E isso foi em 2011. E aí agora, depois do término do doutorado, que eu comecei em 2013, terminei em 2017, e aí esse ano eu consegui publicar pela... A gente vem conversando já desde o ano passado, mas pela editora da UFSC, que é a editora Insular. Aí agora em junho saiu a publicação definitiva. Ok. A gente percebe nas publicações, professor Mário, que os meios de comunicação estão usando um conceito inédito, né? Dessa questão da memória teleafetiva. Por que ele é inédito? Isso. Assim, primeiro a gente... Como ele é resultado de uma tese de doutorado, toda tese a gente tem que trazer algo que é inovador, algo que é inédito. Pode ser através de um conceito, pode ser de uma metodologia de estudo, mas ela, por ser uma tese, ela tem que ser algo que vá provar algo e que tem que ser diferente, tem que ser inovador. Então, e no caminhar dela, assim, durante todo o estudo que eu fui fazendo lá no doutorado em Porto Alegre, já na metade, ali em 2016, 2015, eu já cheguei nesse termo que dá para trabalhar, esse conceito de memória teleafetiva, porque eu estudei a memória afetiva do telespectador. E aí, estudando todos os conceitos de memória, de televisão, como é que a televisão está no nosso dia a dia, porque ela é um meio assim muito presente, né, desde muito tempo. E aí, daí nas minhas análises, eu comecei a trabalhar com isso. Então, eu chamo isso de memória teleafetiva, que é um conceito inédito, que não foi criado, justamente por entender os efeitos emocionais que a televisão provoca ao evocar uma memória ou estar presente em uma recordação. Então, dentro dessas minhas análises, meu estudo, eu estudei os comentários dos telespectadores de programas que eles assistiram 30 anos atrás, 20 anos. E aí eles rememoram muitas coisas, rememoram o seu passado, um ente querido, a sua infância, uma música, várias situações. E essas situações só foi possível rememorar porque a televisão estava presente naquele momento, lá em 20, 30 anos atrás. Que era um meio de comunicação muito forte, muito forte, totalmente de massa, atingindo aí, né, quase 80%, 90% da população brasileira. E aí, tempos depois, essa programação é reexibida, o telespectador está de novo diante dessa imagem, e a partir dessa imagem ele começa a lembrar, começa a rememorar coisas. Então, para mim, é muito mais que uma memória afetiva. Por isso que é teleafetiva, porque tem essa função da tela, tem essa questão dessas características, dessas peculiaridades que a televisão possibilita e potencializa ao estar presente e também ao rememorar. E a gente percebe também, professor Mário, que essas novas mídias, de certa forma, de vez em quando eles pegam e vêm trazendo algumas coisas, até para usar como memes, como... Então a gente percebe muito isso, né? Parece que o pessoal tinha uma criatividade imensa 30 anos atrás, né? Porque está vindo tudo à tona. Tudo à tona, é verdade. Assim, o que eu percebo, Marcos? Assim, até por isso foi um dos meus interesses de entrar nesse estudo. Assim. Cada vez mais o passado vende. O passado ele é comercializado. Então, se nós olharmos para as músicas, para os objetos, decoração, o retrô está em alta, o vintage está em alta. Então, esse retorno ao passado, ele está possibilitando aí uma venda, né, um consumo que até então não se imaginava.
E isso está acontecendo em várias das áreas, e na televisão a mesma coisa. Então, a gente sente um prazer em estar olhando de novo para aquilo. É uma volta no tempo através desses elementos, desses objetos, dessas recordações que a gente acaba tendo, né? Isso é em todos os sentidos, professor? Por exemplo, quando se vê séries antigas, novelas, programas de entrevista, tudo. Tudo. Dentro dessa questão da memória teleafetiva, daí eu vou defender essa ideia dentro dessa concepção do consumo audiovisual, da experiência televisiva. Porque é aquilo que eu tinha dito. A televisão esteve presente no momento com o indivíduo. Esse momento não precisa ser tão longo, pode ser 4, 5 anos atrás. Eu tenho uma experiência particular em casa muito parecida com meu filho mais novo, que 4 anos atrás ele assistiu um desenho, depois foi ver de novo e se emocionou porque fazia, que saudade desse desenho, né? E as séries, os filmes, dentro dessa concepção de tela, de televisão, é dentro dessa ideia que eu trabalho memória teleafetiva. E aí vem a propaganda, por exemplo, os comerciais estão trazendo muito isso, rememorando coisas antigas, trazendo coisas do passado. Essa semana eu ainda vi o cara do Bombril fazendo uma publicidade na televisão, ele sempre volta. Cabelinho bem branquinho, mas ainda tá ali. E é marcante, quando tu vê ele... E ele faz eles fazem questão de ele se mostrar como aquele cara do Bombril. Sim. Ele não precisa falar a marca, mas ele fala os trejeitos dele, as pessoas vão lembrar daquele período. Essa questão do visual fala muito, né? Do visual, Então, os comerciais, as propagandas estão vindo muito nessa pegada também, né? De trazer algo do passado e rememorar agora. Isso, e nessa questão do livro que você escreveu a tendência, como foi uma pesquisa, né, é que essa questão de trazer as coisas do passado, ela vá ficando cada vez mais forte? Eu acredito que sim, eu acredito que é um contraponto, assim. Nós estamos totalmente tecnológicos, conectados em rede, e ao mesmo tempo esse sentimento arcaico do querer viver de novo, que é uma característica daí nos estudos da pós-modernidade, que é essa função de querer voltar e viver novamente isso, se faz presente por isso, porque é uma necessidade do ser humano de voltar, de rememorar, de trazer de volta aquele tempo, aquela infância, aquele momento. Então eu acho que isso ele está forte e vai continuar aí por um bom tempo, eu penso. Ok, professor, nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos aí para o próximo bloco do programa Cidadania. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Cidadania. Hoje eu estou conversando com o professor Mário Abel Bressan, ele que lançou o livro Memória Teleafetiva, né? Tese de doutorado? Isso, professor. Resultado da tese de doutorado. O livro exige uma pesquisa muito grande, né? Quanto tempo de pesquisa, professor, até lançar ele para a sociedade? Então, o doutorado ele leva aí 4 anos para ser feito, né? Então, é uma faculdade. É um período, justamente por isso, é um tempo longo para que a gente amadureça, para que a gente construa as nossas ideias, que a gente aprofunde nossos estudos, as nossas pesquisas. E muita coisa nesse caminho vai mudando. Então, a gente chega com uma ideia, com uma proposta, a gente vai amadurecendo, vai olhando, vai fazendo as disciplinas, vai estudando, vai publicando artigos, e a partir disso a gente vai construindo a nossa identidade, a nossa autoria, a nossa independência, né, como autor de uma pesquisa científica. Então é um tempo longo, mas que é o suficiente para isso, para trazer um embasamento suficiente para chegar no final e propor, não, eu estou defendendo isso, eu acredito nisso. Então por isso que ele tem esse percurso aí, mas que é bem bacana, bem gostoso também. Já aconteceu o lançamento do livro, aconteceu, né? Aconteceu na semana passada. Foi bem bacana, aconteceu aqui em Tubarão. Agora, na próxima semana, nós estaremos fazendo um lançamento no curso de jornalismo e publicidade, junto com os alunos, para que eles possam participar disso também, né? Até nós vamos trazer, para falar também sobre isso, dar uma palavra com eles, a minha orientadora da tese, né? Uma aula magna. Então vai ser bem bacana aí mostrar esse percurso e trazer a fala dela aí para entender também todo esse processo de convergência, de transmediação, porque também eu analiso isso dentro de uma sociedade convergente, conectada, né, que está aí
em conectividade um com os outros dentro das redes sociais. Nessa questão da convergência, né, da tecnologia, né, dessa juventude está muito ligada, né, o HD deles é enorme, principalmente para eles, essa faixa etária, cabe essa questão da nostalgia. Eu percebo muito nas músicas, assim, sim. Vocês estão escutando as músicas da década de 80, 90, tem que escutar qualidade mesmo. Então, assim, eu percebo muito nesse sentido. Nessas questões ligadas mais à televisão, também tem isso? Você deu o exemplo do seu filho, né? Tem isso também? Tem, acredito que sim. Acredito que independente, eu acho que assim, a relação com a TV ela vai ser diferente. Porque a minha relação com a TV é aquela relação da caixa grande dentro da cozinha, na sala de estar. A relação da TV com eles é diferente. É no smartphone, no tablet ou no computador. Correto. Mas não deixa de ser uma experiência televisiva. Sim. Só que a relação do dispositivo que é outra. Mas o efeito de ver uma imagem, rememorar e lembrar e trazer um efeito nostálgico, acredito que sim. Porque independente, aí a gente até vem pensando, como é que vai ser agora o futuro com o YouTube, por exemplo. Com o YouTube, então, esses jovens assistem, estão assistindo, então daqui a alguns 10 anos eles vão rever aquele mesmo vídeo, aquele youtuber, e provavelmente vai ter essa sensação. Mas aí é um outro tipo de experiência, é uma outra televisão, é um outro mecanismo, mas que vai trazer esses efeitos nostálgicos, afetivos, que eu acredito que vai haver. Professor, você falou agora na questão do YouTube, me veio uma coisa na memória agora de que os personagens de televisão, né, de antigamente, parecia que eles estavam muito longe de nós, né? Agora a questão do YouTube, por exemplo, nós temos pessoas aqui na nossa região que são youtubers e que fazem sucesso. Com certeza. Essa questão dessa teleafetividade, ela fica mais forte quando o personagem está ali perto? 10 anos eu vi esse cara lá fazendo... Como é que é isso? Eu penso que sim, porque se nós olharmos... Aí essa questão do youtuber estar mais próximo, e é uma palavra que eu acho que é muito propícia para essa questão da teleafetividade, que é a aproximação. Que a televisão aproxima, nos aproxima dos indivíduos que estão do outro lado, né? Dos personagens, dos jornalistas, né, dos artistas que estão do outro lado. E no YouTuber, quando ele está próximo, eu penso assim, para nós que já conhecemos o YouTuber pessoalmente, talvez a relação vai ser um pouco diferente. Mas para quem não conhece, independente de estar em Tubarão, de estar em outra cidade, ele vai ter essa lógica justamente por essa tela, porque é uma mediação por tela, né? Eu estou separado por ele por uma tela, por essas peculiaridades que a tela me proporciona. Que é isso de estar assistindo, de parar, de ver, de comentar sobre isso, de participar. Então também esses comentários hoje com as redes sociais sobre uma programação, ele é muito forte. Então o youtuber está ali, está exibindo, as pessoas estão comentando sobre isso, estão conversando sobre isso. E aí depois de um tempo eles podem voltar naquele vídeo, vão olhar os comentários. Então é muito mais demarcado do que a gente, quando era só comunicação de massa, e que olhávamos e pronto, não tinha mais acesso ao que nós assistíamos, né? Mas hoje com as redes sociais, não, isso fica demarcado, fica presente. Aí as pessoas tendem a querer falar sobre isso com as outras pessoas, né? Com aquilo que elas estão assistindo, se estão gostando, se não estão gostando, das suas recordações. Tanto é que as falas dos telespectadores eu coleto do Twitter. São os telespectadores que foram no Twitter falar sobre aquele programa. E colocar suas memórias ali para outras pessoas também lembrarem. Professor, falando do livro, né? Vem a questão da leitura agora. O livro, como é que ele foi construído, né? Além da pesquisa das pessoas do Twitter, como é que ele foi construído? Aí ele foi pensado assim, em termos de estrutura. Primeiro, a partir de uma fundamentação teórica, né, que vai possibilitar essa análise. Então, eu trouxe aí vários autores que vão discutir esses efeitos da memória. O que é memória coletiva, uma memória herdada, uma memória vivida por tabela, os efeitos emocionais da memória. Depois, no outro momento, eu tive que estudar televisão. E aí, dentro do estudo de televisão foi bacana, porque eu trouxe esses efeitos emocionais que a TV provoca. Trago o conceito de laço social, a TV como um mecanismo que socializa, que traz um laço social. E aí trabalho com a televisão de hoje, que é essa televisão pós-televisão, hipertelevisão, que é essa televisão ubíqua, totalmente conectada, totalmente interativa,
né, de que uma qualidade, né, bem superior. Uma qualidade de imagem diferente. Mas é muito engraçado também que um dos comentários do pessoal do Twitter é quando eles assistiam essas telenovelas que eu analisei antigas, alguns disseram, ai, que bacana olhar isso, essa imagem toda riscada, essa imagem opaca, porque daí remete a mesmo ao passado, né? Correndo o canal sempre, isso, né? Porque hoje é o espelho a imagem que a gente assiste. Então, antigamente, e antes não, antes tinha toda aquela opacidade assim, né? Arrumar antena para poder pegar melhor. É, bem isso. Então, traz aí dentro desses capítulos de televisão, eu acabo trazendo isso, né? Do que é a TV ontem, esses efeitos emocionais que ela provoca, e a televisão hoje. E aí depois tem a parte metodológica, toda de pensar o método, pensar como é que eu vou construir isso, as categorias de análise, aí depois a análise em si e as conclusões, considerações finais. Ok, vamos fazer mais um intervalo? Vamos lá. E daqui a pouquinho nós voltamos com o próximo bloco do programa Cidadania. Hoje eu estou conversando com o professor Mário Abel Bressan, ele que lançou o livro Memória Teleafetiva. O Cidadania volta já. Estamos de volta com o programa Cidadania, hoje falando sobre o livro Memória Teleafetiva, do professor Mário Abel Bressan. Professor, claro que tem a parte científica do livro, mas quando se fala em coisas que marcaram a vida das pessoas, o livro deve ser gostoso de ler, né? Porque recorda algumas coisas também, né? Isso, eu acredito que sim, porque ele tem toda uma parte por ser uma pesquisa científica, mas se olharmos nos comentários que eu trouxe dos telespectadores, muitos vão se encontrar ali. Sim. Porque eu analiso duas telenovelas, uma da década de 80 e uma do ano 2000, e aí eles vão trazer a lembrança dos personagens. Quais são as novelas? Cambalacho, de 86. Certo. E Laços de Família, de 2000. Correto. Fizeram um sucesso, né? Isso, A ideia era analisar mais, mas daí faltou, não precisa, né? A delimitação ficou nas duas. Mas, no geral, é sempre assim. Tem sempre uma recordação da infância, tem sempre uma recordação em relação à trilha sonora, tem sempre uma lembrança de um momento que essa pessoa viveu naquela época. Então, todas, assim. Então, traz a lembrança do personagem, traz... enfim, dos objetos de cena, da roupa, do tipo de cabelo. Parece que marcava muito mais, né, essa questão da trilha sonora que abria a novela, da música de determinado cena, núcleo, né? Eu penso que as trilhas, elas tinham um peso maior antes do que hoje. Sim. Hoje, acho que em função de... Porque antigamente nós esperávamos tocar na rádio e comprar o vinil, né? Certo. E a fitinha cassete. Hoje não, hoje essa disseminação da música é muito grande, então fica muito mais acessível. E naquela época nós tínhamos que esperar, tínhamos que comprar, né? Então era um outro tipo de consumo disso. Dá para mencionar várias novelas com a trilha sonora da abertura rapidinho. Com certeza, né? É verdade. Então realmente fica na memória das pessoas. Fica, Professor, já aconteceu o lançamento do livro. Como é que está essa questão de quem quiser adquirir o livro? Vai ter mais alguma ação relacionada à apresentação do livro? Nós fizemos na semana passada isso, né, o lançamento aqui em Tubarão. Na semana que vem nós vamos fazer algo no curso aqui de jornalismo e publicidade, mas quem quiser comprar está à venda pela editora Insular, pela editora da UFSC, editora Insular, é só procurar que acha fácil, ou então fazer um contato comigo, né, pelo telefone ou pelas redes sociais. Quem quiser saber mais sobre isso, conversar um pouquinho mais, pode me procurar nas redes sociais que a gente conversa. E eu tenho alguns exemplares também, caso alguém queira adquirir. O telefone é o 991620773. Isso mesmo. Quem quiser entrar em WhatsApp também. WhatsApp, pode passar mensagem no WhatsApp, com certeza. Nas redes sociais também? A rede social é só procurar, né? Mário Abel Bressan, me encontra no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, todas elas eu tô. É só procurar. E, professor, existe a possibilidade aí, ou a esperança de mais livros, já que esse é o segundo? Eu acredito que sim, né? Porque eu acho que assim, depois que a gente mergulha nesse universo de trazer esses conceitos, assim, artigos científicos já vem publicando, posterior a isso, analisando a teleafetividade em outros objetos, correto, não só mais em novelas, né?
E agora lá no programa que eu estou, no Ciência da Linguagem, então eu tenho alunos orientandos que vão comigo também nesse desafio, né, de continuar os estudos de memória e afeto em relação à TV, em relação a outros objetos. Mas eu penso em futuramente trazer de novo outras questões dessa questão da memória teleafetiva ou memória afetiva em si. Eu estou com uma ideia de trabalhar memória afetiva e educação, estou pensando numas coisas aí. Então pode surgir qualquer coisa por diante. Surgir. Tá certo. O livro Memória Teleafetiva, você aí falou do telefone, das redes sociais. Tem algum local na região que as pessoas possam adquirir o livro? Agora eu não sei se... Não. Eu não coloquei por enquanto ainda em lugar nenhum. Correto. Porque tem pela editora ou então comigo mesmo, né? Então fica mais fácil, acho, comprar direto online. Né? Tem até conhecidos que me pediram para enviar pelo correio, já estou enviando. Então a repercussão está bem bacana, assim. Eu estou muito agradecido, muito feliz por tudo que aconteceu. Né? Eu não imaginava que seria uma repercussão assim desta forma, sabe? Então foi bem o carinho das pessoas, o interesse pelo tema, conversar sobre isso. Eu adoro conversar sobre isso, então está sendo bem bacana mesmo. Então, só para reforçar, na próxima semana? Na próxima semana, no dia 15, quinta-feira, aqui no curso de Jornalismo e Publicidade, junto com uma aula magna com a professora Cristiane Finger, que foi a orientadora da minha tese. Ok, nós estamos falando com os telespectadores da região. Nesse dia, se alguém quiser participar, pode vir? Pode vir, exclusivo para o curso de comunicação? Não, pode vir. Ela vai falar sobre convergência, sobre essa questão da hiperlocalidade, sobre o trabalho do jornalista, o trabalho do publicitário, dentro de uma concepção convergente, bem bacana também. Acho que todos estão convidados. Professor, agora um pouquinho para a gente reforçar essa questão da importância da pesquisa, né? Fala um pouquinho sobre isso, a importância do incentivo da pesquisa para chegar até o momento de uma publicação de um livro. A gente precisa de mais, né? Com certeza. É impressionante, né? É uma forma de construir conhecimento. Então, eu construí o conhecimento para mim e agora eu passo para os outros. Então, a pesquisa científica, desde a graduação, né, da iniciação científica, com os artigos que eles fazem, disciplinas, depois com o TCC, tudo isso potencializa aí um conhecimento para eles, mas também que dissemina. E quando a gente entra depois no mestrado, no doutorado, a gente vai aprofundar, a gente vai trazer mais contexto sobre isso, sobre métodos, sobre fundamentação teórica. E a gente constrói conhecimento, a gente constrói ideias, conceitos, análises, né, reflexões. Então, que não fica só para nós, que a gente publicamos, colocamos aí na circulação. Uma fonte de conhecimento. Fonte de conhecimento para que as pessoas possam ver, é mesmo, acontece isso, né? Isso é fundamental, assim, numa sociedade, para a construção de conhecimento, para que a gente possa ser melhor, para que a gente possa ter aí mais desenvolvimento. Não é, a minha área é a área da ciência social, mas olha a área da saúde, a área das exatas, olha como tem pesquisa que contribui para o dia a dia, contribui para a saúde humana, então é impressionante, isso é fundamental. Professor Mário, muito obrigado pela participação aqui. Eu que agradeço. Parabéns pelo sucesso aqui. Prazer estar aqui. E tomara que venha outros livros aí para que a gente possa ampliar esse conhecimento. Tomara, eu volto aqui aí. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Então assim nós encerramos o programa Cidadania. Obrigado pela sua companhia, sua audiência. Ótima semana, um abraço e até a próxima oportunidade.